Parmênides de Eleia é o tema de hoje. Seja bem-vindo aqui à nossa Escola de Filosofia, a MF3. Parmênides é um registro importante da cultura filosófica quando ela sai daquilo que se chamava de colônias gregas da Jônia e vem para aquilo que se chama de colônias gregas itálicas, portanto indicando aí exatamente a Península Itálica, onde é a Itália atualmente. A escola eleática, portanto, ficava na antiga cidade de Eleia, na província de Salerno, ao sul da Itália atual. A grande contribuição de Parmênides, que interessa para nós pensar nessa breve história que eu tenho feito do conhecimento, história da filosofia, é que Parmênides propõe a ideia sobre o ser, que existiria algo, portanto, que condiciona tudo o que é real. E a isto ele chama de ser. Todos nós temos essa experiência na nossa vida, de um certo modo, sem saber formular isto de modo filosófico, nós temos um contato entre aquilo que é e aquilo que não é. Nós sabemos disso, sem formular de modo filosófico. E, pois bem, foi este filósofo que formula essas teses. Portanto, que só existiria aquilo que é verdadeiro. E ele chama isso de ser. E ele diria, então, que não existe o não ser. Então, nesse sentido, a ausência de ser não seria algo, porque senão seria contraditório, o ausente como já sendo algo presente. É claro que do ponto de vista psicológico, este jogo aqui inicialmente modifica-se. Podemos, por exemplo, dizer que alguém que está distante de nós se faz presente, ou eu sinto a ausência dele, dizendo que o ausente está presente na minha memória. Não é este o caso. O primeiro caso aqui é muito mais ligado à realidade das coisas. E este filósofo, então, tenta encarar um problema filosófico que é: se só existe algo, então, enquanto ser, e que não existe o contrário, a ausência de ser, como que ele explicava que as coisas se movimentavam? Se Heráclito foi um dos filósofos que falamos, dizia que as coisas estão em perpétuo movimento. Então Parmênides tenta resolver dizendo que se uma coisa está aqui e ela vai para outro lugar, ela iria para o não ser, e que isso seria impossível. E ele então resolve dizendo que o ser é eterno. E que o ser é a insistência de algo que é ao longo do tempo. E portanto essa ideia que nós temos de movimento, que as coisas se modificam, seria apenas um processo de aparência e não de essência. E ele vai dizer então que como que resolve isso? Que é sendo que se é, ou se é sendo, trocando aqui a inversão. Portanto, aquilo que a gente acharia que estaria em movimento, na verdade não estaria, mas estaria apenas repondo a mesma coisa ao longo do processo. Desta forma ele tenta resolver um problema que na filosofia, e até os dias de hoje, a gente continua tratando dele como um problema filosófico, que é como pensar a ideia do movimento das coisas, que em geral é muito difícil para a filosofia. Como eu penso, por exemplo, uma caneta. Se eu identifico 1000 canetas, e essa caneta, como vamos ver lá em Platão, seria uma caneta ideal que eu, encontrando esta caneta, eu associo esta ideia geral àquela caneta em particular. Esta contribuição será de Parmênides, sobretudo. Isso porá questões que depois a tradição cristã irá se ver com isto, por exemplo, com a ideia de mal. O mal existiria para Tomás, para Agostinho, Santo Agostinho, para os cristãos, Agostinho de Hipona, o filósofo, lá do ano 400 e alguma coisa, da nossa época, o mal não existiria. Ele seria apenas a ausência de bem. Então não daria um estatuto existencial para o mal, para a coisa ruim. Enfim, Parmênides, portanto, tenta pensar o processo de dinâmica do real desta forma, dizendo que existe uma verdade subjacente a todo o real, e essa verdade não está imersa neste movimento, mas está fora desse movimento. Em outros momentos, em outras aulas, eu retomarei essas questões para percebermos o quanto é pertinente ou o quanto é desafiador esse tema ainda em nossos dias. Enquanto pessoa, por exemplo, enquanto identidade, até que ponto eu sou alguém ou eu modifico-me ao longo da minha história.
Até que ponto eu posso falar de que eu, enquanto pessoa, sou alguma coisa? Ou seria apenas uma construção histórica? Todos esses temas que se discute na atualidade sobre identidade ou sobre estruturação psíquica, teria aí relações muito produtivas entre as ideias de Parmênides e que aqui eu só estou indicando para próximos videoaulas. Muito obrigado mais uma vez por sua atenção e até um próximo videoaula.